Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã. Neste novo dia que está começando, nesse novo dia que o Senhor preparou para nós. Estamos aqui, Senhor, iniciando esse dia na Tua presença. Presença essa que nos sustenta, presença essa que nos consola, presença essa que nos corrige, nos alerta, presença essa que nos ama profundamente. Pai, estamos aqui diante da Tua presença com sede da Tua palavra, querendo aprender mais e mais daquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta manhã. Estamos aqui no 4º dia, Senhor, deste ano, submetendo toda a nossa vida, todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos e pensamentos ao senhorio de Cristo, na certeza de que o Senhor está no controle de toda a nossa vida, porque tudo que somos, tudo que temos, pertence ao Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, Tu és o único Senhor em nossas vidas. Por isso, Pai, receba, Senhor, esse momento, receba a nossa vida como sacrifício vivo diante de Ti. Nesse novo ano queremos ir para águas mais profundas. Nesse novo ano queremos mergulhar num relacionamento mais íntimo, mais profundo com o Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda com a Tua graça, com a Tua sabedoria, com a Tua unção sobre nós. Nos abençoa neste novo dia, para que possamos viver exatamente aquilo para qual o Senhor nos chamou para viver. Abra os nossos olhos da fé, nos faça enxergar além daquilo que realmente estamos vivendo, mas viver aquilo que o Senhor tem para nós como plano e propósito de vida. Por isso, Pai, abençoa cada um que está entrando agora, cada um que está online comigo. Abençoa eles de forma profunda e que eles possam verdadeiramente, neste novo ano, navegar em águas mais profundas, ter um relacionamento mais íntimo contigo, porque é só na profundidade do relacionamento contigo, Senhor, que viveremos o extraordinário e o sobrenatural em nossas vidas. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço, Senhor. Amém e amém. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Todos os dias estamos aqui, sempre trazendo uma palavra, uma direção de Deus para a nossa vida. Hoje estamos no 4º dia da live da série Mergulhando em Águas Mais Profundas, onde estamos aprendendo através da palavra de Deus práticas, disciplinas espirituais que nos fazem ter mais intimidade, nos fazem ter mais profundidade no relacionamento com Deus. Amém? Seja bem-vindo, fique até o fim, que grandes coisas Deus tem para nós nesta manhã, através da Tua palavra. Amém? Seja bem-vindo, Robson, bom dia, querido, Deus te abençoe. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Miras, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Bom dia, Patrícia, Deus te abençoe, querida. Bom dia, Alexandre, Deus te abençoe, meu amigo. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo, querido, Deus te abençoe. Bom dia, Disseu, Deus te abençoe, meu amigo. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Bom dia, Alessandra, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Vamos chegando. Bom dia, Gi, Deus te abençoe, querida. Bom dia, Ana Paula, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Vamos chegando. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Dona Heloísa, Deus te abençoe, querida. Vamos chegando. Vânia, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Amira, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Marisa, seja bem-vinda. Ana, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia. Vamos chegando. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda. Deus te abençoe, querida. Vamos chegando, vocês estão me ouvindo bem? O
som tá bom? Bom dia, Gabi. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Amém, queridos. Vamos então começar a nossa live de hoje, o nosso devocional. Estamos seguindo com a série Mergulhando em Águas Mais Profundas, baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4 em diante. E eu quero começar essa live de hoje, esse devocional, lendo exatamente esse versículo, tá? Que é o versículo base para que a gente possa seguir com a série Águas Mais Profundas. Lucas capítulo 5, versículo 4 ao 6 diz assim: Tendo acabado de falar, disse a Pedro: Vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, passamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Quando fizeram isso, pegaram uma quantidade de peixe e começaram a rasgar as suas redes. Queridos, Pedro e os seus amigos, seus companheiros, viveram o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Quando obedeceram uma ordem de Deus, quando obedeceram uma ordem de Jesus, quando confiaram na sua palavra e quando fizeram exatamente aquilo que Jesus havia pedido, foram para águas mais profundas e viveram a melhor pesca da sua vida. E como slogan, vamos dizer assim, como frase base dessa série, nunca esqueça, é na profundidade do relacionamento com Deus que eu e você vamos viver o extraordinário e o sobrenatural em nossas vidas. Quanto mais profundo estivermos nesse relacionamento com Deus, quanto mais íntimos estivermos no Senhor, viveremos coisas extraordinárias e sobrenaturais da parte de Deus. E na live passada, na live anterior de ontem, nós vimos duas disciplinas fundamentais, disciplinas espirituais, que nos ajudam a nos aprofundarmos na intimidade com Deus, que é reconhecer Jesus como Senhor e reconhecer Jesus como Deus. E é na obediência que reconhecemos Jesus como Senhor. E é na consagração que reconhecemos Jesus como Deus. Então, ontem vimos essas duas disciplinas espirituais, obediência e consagração. Se você perdeu o de ontem, já está lá no YouTube, no canal do YouTube. Vai lá, se inscreva e assista a live número 3, que é a live onde a gente falou sobre reconhecer Jesus como Senhor, reconhecer Jesus como Deus. Quando reconhecemos como Senhor, nós o obedecemos. Quando reconhecemos como Deus, nós nos consagramos como filhos amados de Deus. E a consagração, ela é expressa por 3 vias: a oração, o jejum e a leitura da palavra. Oração, jejum e leitura da palavra. Essa foi a nossa live de ontem. E hoje eu quero falar exatamente sobre essas 3 coisas. 3 disciplinas espirituais extremamente importantes, que sem elas não conseguiremos viver em águas mais profundas e ter um relacionamento mais profundo com Deus, que é exatamente a oração, o jejum e a leitura da palavra. Hoje eu quero me aprofundar nesses 3 pontos, inclusive ensinar através da palavra de Deus como fazer isso, como orar, como jejuar e como ler a palavra de Deus. Se você quiser anotar, se você quiser aí pegar um caderno e anotar alguns passos importantes para que a gente possa exercer essas 3 disciplinas espirituais de forma bem clara, objetiva e conforme a palavra de Deus nos ensina. E nessa live 4, eu quero exatamente falar
sobre essas três coisas: oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Queridos, para que a gente possa ter uma vida manifestada de poder e glória de Deus, nós precisamos colocar sempre em prática essas três coisas. Nunca seremos um homem de Deus, uma mulher de Deus, se não orarmos. Nunca seremos um homem de Deus, uma mulher de Deus, se não jejuarmos. E nunca seremos uma mulher de Deus, um homem de Deus, se não tivermos o hábito de ler a palavra de Deus. Essas três coisas, elas expressam a nossa consagração, que é uma das maiores disciplinas espirituais. A nossa vida consagrada no altar, a nossa vida consagrada a Deus. Oração, jejum e a leitura da palavra de Deus. E nessa série, eu quero compartilhar essas três disciplinas que vão nos ajudar a ir para águas muito mais profundas. Se você ler a palavra de Deus, você vai perceber que grandes homens e mulheres de Deus viveram o extraordinário, fizeram o que fizeram, porque eram homens e mulheres de oração, homens e mulheres ligados no reino de Deus, homens e mulheres que colocou como prioridade a oração, o jejum e a leitura das Escrituras. E eu tenho certeza que essas três disciplinas espirituais que vamos compartilhar hoje vai me ajudar e te ajudar a navegar em águas mais e mais profundas do relacionamento com Deus. E a primeira que eu quero trabalhar hoje e explicar hoje através da própria palavra de Deus é a oração. É a oração. E como devemos orar? Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de orar. Por falta de conhecimento, de não saber o que dizer, de não saber o que pedir, não saber como se comportar diante de uma oração. Existe uma regra para orar? Não. Esse é o primeiro ponto. Existe uma regra para orar? Não. E precisamos entender que Deus não nos impõe regras. Deus não nos obriga a fazer nada, Deus nos convida a fazer as coisas. O que eu acho mais lindo do cristianismo, do próprio Cristo, é que Ele não nos obriga a fazer absolutamente nada. Por isso, uma vida com Deus, uma vida de relacionamento, profundidade com Deus, não deve ser um peso, não deve ser um fardo, deve ser o aceitar o convite de Deus. Essa é a primeira coisa que você precisa entender, que a oração ela é um convite de Deus. Olha o que diz Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É na profundidade que você vai viver aquilo que você ainda não conhece da parte de Deus. Em águas mais profundas que você vai viver com Deus aquilo que você nunca viveu. Então aceite esse convite da oração. Ele diz: clama a mim e eu responderei coisas grandes, insondáveis que você não conhece. Deus está convidando a oração. Ele não está impondo, Ele não está obrigando, pelo contrário, Ele só está dizendo: clame a mim. Clame a mim. E a segunda coisa que precisamos entender sobre a oração é que a oração, ela é uma conversa entre pai e filho, entre pai e filha. A oração é uma conversa. Você não precisa se preocupar de falar palavras chiques, ser eloquente na oratória, ser um homem ou uma mulher que se expressa muito bem. Não. A oração é uma conversa pura, simples e principalmente sincera. Você está diante, quando você começa a orar, entenda, você está diante do seu Pai. Ah, mas Ele é Deus. Sim, Ele é Deus. Ah, mas Ele é soberano. Sim, Ele é soberano.
Ah, ele criou os céus e a terra. Sim, ele criou os céus e a terra. Mas ele é seu Pai. O seu relacionamento com Jesus Cristo, com Deus, deve ser um relacionamento baseado numa paternidade e numa filiação. Se você não reconhece Deus como Pai, você não consegue ir para águas mais profundas do relacionamento com Deus. Entenda isso. Deus é Pai. Tanto é que Jesus Cristo, quando foi ensinar os seus discípulos a orar, a primeira coisa que ele fala na oração é: Pai nosso que estais no céu. Agora entenda uma coisa, grave isso que eu vou dizer no fundo do seu coração. O Pai, antes dele ser nosso, ele precisa ser meu. O Pai, antes de ser nosso, ele precisa ser meu. Porque todo coletivo, ele parte do singular. Grave isso. Todo coletivo, ele parte do singular. Eu só tenho pluralidade quando antes eu tive um. Então o Pai, ele só pode ser nosso se antes ele for meu. Se antes eu entender que ele é meu, que é o meu Senhor, o meu Deus e o meu Pai. E aí sim, ele passa a ser nosso. Então Jesus Cristo deixou claro: Pai nosso que estais no céu. E muitas vezes nas Escrituras você vai ouvir e ler Jesus Cristo dizer: meu Pai. E na oração ele diz: Pai nosso. Então é muito claro que antes do nosso, ele é meu. O que eu quero despertar você nesta manhã, através dessa primeira disciplina espiritual de hoje, que é a oração, é você entender com quem você está falando, com quem você está conversando. Com seu Pai, que te ama profundamente, que conhece você mais do que você mesmo, que te fez, que te criou, que te trouxe ao mundo, que conhece a sua vida completamente, conhece as suas dores, conhece seus sentimentos, seus pensamentos, conhece as suas alegrias. É com esse que você está conversando. É com esse que você está conversando. Então aceite esse convite de Deus quando te diz: clama a mim, eu responderei. E quando oramos, devemos colocar no ato oratório a nossa fé em Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que o buscam precisam crer que Ele existe. Isso é fé. Devemos orar com fé. Entenda uma coisa: fé não é um sentimento, fé é um comportamento. Fé é uma postura diante das circunstâncias da vida. Porque se fé fosse sentimento, ela passava. Se fé fosse sentimento, ela era baseada nas circunstâncias. Ou seja, se está tudo bem, eu tenho fé. Se está tudo mal, eu não tenho fé. Então entenda, fé não é sentimento. Fé é comportamento. É a forma que você lidar com as circunstâncias e situações boas e ruins da vida. Por isso que a fé, ela deve ser uma fé inabalável, porque ela não está baseada em coisas, ela não está baseada em circunstâncias, ela está baseada numa pessoa, Jesus Cristo. Ele é a fonte da nossa fé. A fonte da nossa fé. Então, ore com fé sempre, usando suas próprias palavras, confessando seus pecados, com coração grato, entregando tudo nas mãos de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Queridos, entenda uma coisa: não existe uma forma, uma única forma correta de orar. Não existe regra. Outro dia perguntaram: pastor, orar deitado é pecado? As pessoas confundem. Queridos, pecado é uma coisa muito séria. Tem gente que acha que tudo é pecado.
enxerga pecado em tudo que é lugar. Perguntou se orar deitado é pecado, se não tiver reverência a Deus em relação à oração. Queridos, não existe uma regra para orar. Mas eu separei aqui, dentro desse contexto da oração, algumas coisas que você precisa entender, que a própria Bíblia nos mostra como princípios para a oração. Toda vez que você for orar, lembre-se o seguinte: você primeiro precisa acreditar que Deus ouve você. Porque senão não adianta você se colocar em oração. Nunca ore com dúvida. Nunca ore com aquele sentimento de que será que Ele está me ouvindo? Acredite, Deus, Ele sempre está te ouvindo. Eu não sei se você sabe, mas os olhos do Senhor estão sobre você o tempo todo. Os olhos do Senhor estão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, o tempo todo. O tempo todo. Então, primeira coisa, acredite que Deus está te ouvindo. Acredite que Deus está te ouvindo. Segunda coisa, use as suas próprias palavras. Não tente imitar alguém. Tem gente que ora e que muda até o tom de voz. Não precisa disso. Você já viu aquelas pessoas que oram assim? Senhor, nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Já viu gente orando assim? Achando que isso vai mudar alguma coisa? Achando que isso vai impressionar Deus? Não. Seja você, esse filho amado, essa filha amada do Senhor. Entenda, você está diante do seu Pai, você está conversando com o seu Pai. Então use as suas próprias palavras. Suas próprias palavras. Outra coisa, confesse os seus pecados a Deus. Em oração, peça perdão daquilo que de repente você cometeu, que desagradou o coração de Deus. Você sabe o que é. Não precisa contar para ninguém, converse com Deus. Se confesse para Ele, confesse os seus pecados. Fala, Senhor, hoje eu cometi isso, por favor, me perdoa. Se arrependa diante de Deus. A oração é um momento de arrependimento também. E eu quero abrir um parênteses aqui sobre arrependimento. Queridos, entenda uma coisa, arrependimento não é choro. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de mente. É uma tristeza profunda por aquilo que você fez. E você muda a sua mente no sentido de que esse ato eu não cometerei mais. Nunca mais. Tanto é que Jesus, quando curava alguém ou quando ele executava um milagre, ele falava para a pessoa, vai e não peques mais. Ele falou isso para a mulher adúltera. Alguém te condenou? Ela falou, não. Ele falou, eu também não te condeno, vai em paz, mas não peques mais. O que Deus estava querendo dizer com isso? O que Jesus estava querendo dizer? Ela não ia cometer pecado? Ia, nós somos pecadores. Só que Deus estava deixando claro para ela o seguinte, esse pecado de adultério, não cometa mais. Não cometa mais. Pecado na nossa vida, ela deve ser um acidente, um erro de percurso e não uma rotina. Então aproveite a oração, coloque diante de Deus aquilo que de repente nesse dia você não agiu de forma correta. Nesse dia de repente você desagradou a Deus. Ele está pronto para perdoar. Ele está pronto para recomeçar com você um novo momento, um novo ciclo, uma nova história. Então, aproveite a oração para isso. Confie completamente em Deus. Na sua oração, você tem que confiar com aquele que você está conversando. Como é que você vai conversar com uma pessoa profundamente, expor a sua vida, expor o seu pecado, expor os seus pedidos, se você não confia nela? Vida com Deus é uma vida de relacionamento entre pai e filho, entre pai, mãe e filha. Então, queridos, se desprenda dessa carcaça chamada eu, desse preconceito, e se entregue completamente na oração.
Queridos, agradeça também na oração. Tenha um espírito de gratidão. Tem gente que fala assim, eu só agradeço. Não, tem que pedir também, peça. Clama a mim e eu responderei, diz o Senhor. Mas agradeça, tenha um espírito de gratidão. E sempre ore em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda oração dos discípulos em relação a outras pessoas, ele falava, em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, seja curado. Queridos, esse nome Jesus, ele tem um poder fora do comum. Tudo que fizer, faça em nome de Jesus. Tudo que fizer, faça em nome de Jesus. Por isso que a gente sempre começa a oração em nome de Jesus e finaliza em nome de Jesus, porque tem tudo a ver com Ele, tudo é para Ele, tudo é com Ele. Então, queridos, antes de começar a orar, lembre-se que Deus nos ama e nos ouve todas as nossas orações. Não existe nenhuma oração desperdiçada. Não existe nenhuma oração desperdiçada. Todas elas Deus ouve. Inclusive essa live de hoje, Deus está ouvindo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Creia nisso. Porque quem tem fé verá as respostas de Deus. Quem tem fé viverá as respostas de Deus. Porque é Ele que disse, eu responderei. Então essa disciplina espiritual que é a oração, ela é fundamental. Fundamental. Jamais deixe de orar. Jamais. Creia. Creia. Olha que Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, palavras do próprio Jesus Cristo. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha o que Jesus Cristo está deixando muito claro aqui. Tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Sabe por que você ainda não viveu grandes coisas em Deus? Porque no fundo, existe uma dúvida. Na fé, não pode existir sombra de dúvida. Tem muitas coisas que a gente deixa de viver e deixa de ter resposta na oração. Não da forma que, a gente gostaria, porque, entenda uma coisa, Deus ele sempre responde. Mas na maioria das vezes a resposta de Deus não é necessariamente aquilo que esperávamos. Mas entenda, toda vez que você abrir a boca para orar, creia naquilo que você está orando. Creia em quem está te escutando, que é o próprio Deus. E o próprio Jesus disse, tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Como anda a sua fé? Ela se balança com qualquer vento contrário? Como anda a sua fé? Sabe, queridos, eu não entendo muita coisa na minha vida. Não entendo. Tem muita coisa na minha vida que eu não tenho resposta. Tem muita coisa na minha vida que eu não entendo. Mas nenhum segundo a minha fé é abalada. Eu não quero falar o que eu vou falar agora para parecer, um super-homem. Não. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu já tenho uma certa caminhada na minha vida cristã. Eu já tenho uma certa experiência na minha caminhada cristã. Hoje, nada me abala.
me entristece, me decepciona, me frustra, mas abalar, não. Eu tenho uma convicção da minha fé tão grande, eu creio num Deus vivo de uma forma tão plena, que alguma coisa para me abalar tem que ser o Apocalipse. Eu não estou falando isso para dizer, não, o pastor é super-homem, não, eu sou homem, sou ser humano. Me entristeço, me decepciono, me frustro, mas jamais a minha fé é abalada, porque eu sei em quem eu creio. Só que para chegar até aí, foi um processo, foi doloroso, mas eu fui me entregando cada vez mais a Deus, todos os dias da minha vida. Agora tem muita coisa que eu não entendo, tem muita coisa que eu não tenho resposta, tem muitas coisas que eu não sei como vão ser solucionadas, mas eu estou aqui, de pé, com a minha fé inabalável, orando todo o tempo, todos os dias, porque eu sei que a oração me leva para águas mais profundas. Eu sei que a oração vai me fazer viver coisas que eu ainda não vivi em Deus. Amém? E quando orar? Quando orar? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo dá uma chave fatal, vamos dizer assim, em uma frase: orai sem cessar. A todo momento. A oração, ela deve ser um estilo de vida. Tem gente que ora só no sufoco. Tem gente que ora, a oração é o último recurso. Não, a oração deve ser o primeiro recurso. Antes de fazer qualquer coisa, ore. Exatamente, Alessandra. Não se trata de entender, se trata de crer. É isso aí. Eu não vivo por aquilo que eu entendo ou deixo de entender. Eu vivo por aquilo que eu creio. Nós devemos viver assim. Orai sem cessar. A oração deve ser um estilo de vida. Sabe, podemos orar a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar. Você está na rua, você pode estar em oração. Você está entre amigos, você pode estar em oração. Você pode estar no trabalho, você pode estar em oração. Você está em casa com a sua família, você está em viagem. Deus ouve sempre a nossa oração. Não importa onde estamos. Não importa aonde estamos. Mas entenda uma coisa. É bom você também tirar um tempo para orar sozinho a Deus. É esse ponto que eu quero chegar na oração. É como você ter uma conversa mais íntima com um amigo, sem distrações. E Jesus procurava sempre ter um tempo a sós para orar. Se você lê o Evangelho de Lucas, você vai perceber quantas vezes Jesus se afastava para orar sozinho com Deus, para estar sozinho com o Pai. Lucas capítulo 5, que lemos o versículo, o capítulo 5, mas agora o versículo mais adiante, 16, diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Queridos, você precisa ter um momento a sós com Deus todos os dias. Você precisa ter o seu momento com Deus a sós todos os dias. Aqui na live oramos em grupo, aqui na live oramos no início, agora no final. Mas durante o dia, tire um momento de oração para Deus. Ah, pastor, a minha vida é muito corrida. É? E quando Jesus vier, a sua vida também vai estar muito corrida? Quando se trata da tua salvação, a sua vida também é muito corrida? O que é prioridade na sua vida? O reino de Deus ou o seu reino? Eu vou repetir. O que é prioridade na sua vida? O reino de Deus, o Senhor, ou o seu reino particular? Ou o seu reino particular? O que é prioridade? Para Jesus era o Pai. E para você?
É importante ter um tempo para Deus, todos os dias. Durante o dia eu venho aqui de novo no meu escritório, fecho a porta, oro a Deus, coloco uma música de fundo, como eu faço aqui nas lives, músicas cristãs que eu gosto, instrumentais. Essa música que está tocando é uma música tocada numa harpa. Está aí uma frustração que eu tenho, não sei tocar harpa. Adoraria, não sei. É um dos instrumentos que eu mais admiro e gosto. E aí eu passo aqui um tempo, 1 hora e meia, 2 horas em oração, lendo a palavra, meditando, todos os dias. Você acha que os devocionais eles saem como? Esses devocionais que eu escrevo, que mando na lista de transmissão, é através da oração. Então você precisa ter um tempo com Deus, todos os dias. Todos os dias. E devemos orar em grupo também. A coletividade é importante. Por isso que a gente tem todas as terças-feiras à tarde da oração na igreja. Por isso que todo culto a gente inicia com uma oração e finaliza com uma oração. Por isso que a gente vai ter agora, em vez de ser essa semana que começou, semana que vem, a gente vai ter a semana da oração. Que a gente tem todo mês, inclusive a live vai ter que mudar para as 8, para quem já está aqui há bastante tempo já sabe disso. Então, queridos, vida de oração. Vida de oração. Amém? Então ore. Separe um momento para orar. Todos os dias. Ore com fé. Sabendo que Deus está te ouvindo. Sabendo que Deus é Pai. Sabendo que Deus te ama profundamente. Amém? A segunda disciplina espiritual que eu quero compartilhar hoje com vocês é o jejum. Jejum. Como fazer um jejum? O que é jejum? Para que você possa entender profundamente sobre isso. Primeira coisa, entenda o seguinte: jejum é abster-se de alimento. Esse é o primeiro ponto. Jejum bíblico é abster de alimentos. Por que eu estou falando isso? Tem gente que fala assim, vou deixar de acessar o Instagram durante uma semana. Tudo bem, mas não é jejum. Eu vou deixar de fazer tal coisa. Tudo bem, não é jejum. Você está se sacrificando, que é uma coisa que você gosta muito de fazer. Tudo bem, é aceitável, mas não é jejum. Eu não posso ser infantil aqui e dizer, não, tá valendo. Beleza, é jejum. Não, não é jejum. Jejum bíblico é abstinência de alimento. Isso tem que ficar muito claro. Muito claro. E existem milhões de formas de fazer jejum. Mas entenda o seguinte, o objetivo principal do jejum é você aprofundar o seu relacionamento com Deus. Jejum se trata de profundidade. Oração se trata de intimidade. Então entenda, a oração gera intimidade, jejum gera profundidade. Então quer ir para águas mais profundas, o jejum é extremamente importante. Jejum gera mais comunhão, jejum gera mais sensibilidade do espírito. Jejum é fundamental. E jejum é tão importante que tem muitas coisas que só é resolvido na vida pelo jejum. Lembra que os discípulos tentaram expulsar o demônio de uma pessoa, de um menino, não conseguiram. E aí, quando eles estavam voltando desse ato de frustrados, um ato sem sucesso, Jesus Cristo encontra com eles e diz o que aconteceu, o que está acontecendo. E eles explicaram, ele falou, olha, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então, queridos, existem soluções na vida que vocês só vão experimentá-las através do jejum. Você pode orar, você pode se consagrar, você pode, mas é no jejum que vai haver a solução. Jejuar é um ato de fé a Deus. Entenda que quando jejuamos, colocamos Deus acima de todas as coisas. 1
Priorizamos Deus acima das nossas próprias necessidades físicas. O jejum, ele coloca acima de prioridade, de primazia, mais do que as nossas necessidades físicas. Jejum também é um momento onde você foca em Deus sem distrações. Agora entenda uma coisa, jejum deve estar sempre ligado à oração. Porque olha só, isso que eu vou dizer, grave isso. Jejum sem oração é regime. Jejum sem oração é regime. Por isso que você tem que ter o hábito de orar, para quando jejuar, você já está no meio da oração, você já está no processo da oração. Então a oração deve ser um hábito. Jejum também. Eu geralmente jejuo uma vez por semana. Hoje, por exemplo, quinta-feira é o meu jejum. Só estou com água. E assim ficarei. Até o final do dia. Mas isso é uma opção minha de dia. Quinta-feira, para mim, é o dia do meu jejum. Então, você precisa entender como fazer o seu jejum. Então, eu vou dar uma explicação muito clara do procedimento, para quem não conhece, quem não está acostumado a fazer. Entenda uma coisa, como eu disse no início, o jejum, ele é abster-se do alimento. Quem está acostumado a fazer um jejum mais longo, de 12 horas, porque tem gente que fala assim, pastor, qual é o tempo do jejum? Isso é entre você e Deus. Você vai determinar o tempo que você quer. Então, a primeira coisa para fazer o jejum é o seguinte, estabeleça o objetivo. Você vai fazer jejum para quê? Você vai fazer jejum por quê? Você vai tirar um alimento do seu dia por quê? Qual é o sentido disso? Qual é o objetivo de você se colocar em jejum nesse dia? Eu me coloco em jejum pela minha vida espiritual. Porque como eu sou pastor, eu preciso estar consagrado a Deus e vivendo em Deus todo o tempo. Porque quando pessoas vêm pegar conselho, por exemplo, eu preciso saber o que falar. Quando eu vou preparar uma mensagem para pregar na igreja, essa mensagem tem que vir de Deus, não minha. Não pode ser a minha palavra, tem que ser a palavra de Deus. Então tudo isso é um conjunto de vida espiritual. Então o meu jejum semanal é pela minha vida espiritual e consequentemente por tudo aquilo que me cerca, família, filhos, enfim. Então você precisa estabelecer um objetivo. Eu estou numa situação tão difícil na minha vida, eu quero uma solução para essa situação. Então coloque essa situação no centro do seu jejum. E como é que você vai fazer o jejum? Para quem nunca fez, comece a tirar uma alimentação do dia. Ou seja, eu não vou tomar café da manhã, só vou almoçar e jantar. Eu vou tomar café da manhã, mas eu não vou almoçar, eu só vou jantar. Eu não vou tomar café da manhã, eu não vou almoçar, mas só vou jantar. Fica ao seu critério. Mas uma alimentação do dia você vai precisar tirar para você começar o seu jejum. Para começar o seu jejum. E selecionar qual tipo de alimento você vai comer. Por exemplo, eu sou muito doceiro, eu adoro doce. Eu sinto falta do doce todo dia. Hoje é um dia onde eu não colocarei doce na minha boca. Eu tomo muito café, né? Dizem que pastor é movido a café, né? Eu tomo muito café. Hoje eu não vou tomar café. Só que o meu jejum, eu não tomo café da manhã, eu não almoço e não janto. Quando é 7, 8 horas da noite, eu entrego o meu jejum e a vida segue normalmente. Só que cada um vai fazer do seu jeito. Tem gente que não pode ficar muito tempo sem comer, tem gente que é diabetes, tem gente... Então, o jejum não é para piorar a sua saúde, pelo contrário. O jejum é para te aprofundar em Deus e que você fique bem. Então, jejum é uma coisa que você precisa ter consciência de quem é você em termos de saúde, para você não passar mal. Então,
Para quem nunca fez jejum, vai fazendo gradativamente. Começa tirando uma alimentação do dia, depois começa tirando 2, depois começa tirando as 3 e fica só no líquido. Tira a carne, fica só na salada. Isso aí vai ser um critério seu. Você vai fazer isso. O mais importante é escolher um dia para que isso seja feito. Que isso seja feito. Cada pessoa vai escolher como ela vai fazer, de acordo com o que ela sentir de Deus. Com o que ela sentir de Deus. Amém? Então esse é o verdadeiro jejum. Esse é o jejum bíblico. Abstinência de alimentação. Isso é uma disciplina espiritual. Porque existem coisas na vida que só serão solucionadas através do jejum. Então você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, você precisa jejuar. Pelo menos uma vez por semana. Quando chegar na Páscoa, a nossa igreja ela sempre faz isso. Quando chega na Páscoa, nós incentivamos os membros da igreja, aqueles que querem e que conseguirem, a gente faz 21 dias de jejum. 21 dias de jejum. Ah, pastor, você fica 21 dias só bebendo água? Não. Quando é jejum mais longo, eu tiro uma alimentação do dia, ou no máximo 2, e como alguma coisa durante o dia. Porque não pode ficar muito tempo. Então a gente faz 21 dias de oração, que é até chegar o dia da Páscoa. E no dia da Páscoa, geralmente, a gente faz num domingo, a gente entrega o nosso jejum. Então a igreja toda participa, a grande maioria, e recebem versículos bíblicos, recebem orientações bíblicas no WhatsApp da igreja, exatamente de acompanhamento nossos, né, em relação a isso. Então, são momentos, né, que a gente faz. Agora entenda outra coisa importante sobre o jejum. Jejum é uma coisa entre você e Deus. Jejum não é uma coisa onde você vai demonstrar para as pessoas que você está jejuando. Por exemplo, as pessoas olham para mim hoje e não sabem que hoje eu estou jejuando. Eu estou com a cara limpa, estou com a cara normal, não estou triste, estou alegre, não estou com fome, porque quando você coloca um objetivo no seu jejum, um objetivo racional, claro, no centro da vontade de Deus, você não sente fome. Você não sente fome, porque o seu espírito está sendo trabalhado, está sendo exaltado no sentido de o teu espírito fica mais sensível a Deus. Então não espere a aprovação de ninguém. Não espere que alguém fale, nossa, ele é um homem de Deus porque ele está jejuando. Não. Não espere a aprovação de ninguém. Jesus Cristo foi muito duro quando ele disse isso no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16. Ele disse, quando jejuarem, não mostrem a sua aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. O que é essa recompensa? Os aplausos, o reconhecimento. Já recebe. Se você quiser receber recompensa aqui da terra pelo seu jejum, faça isso. Você vai receber recompensa, os aplausos, o reconhecimento, mas só aqui da terra que você vai receber a sua recompensa pelo jejum demonstrativo que você fez. É isso que Jesus está dizendo. Agora eu lhes digo verdadeiramente, ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça. O que é isso? E perfume. Passa perfume normal. Lave o seu rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai, que vem em secreto. E seu Pai, que vê no secreto, te recompensará. Qual é a recompensa que você quer receber? Do céu ou da terra? Então, fique bem. Passe perfume. Lave o rosto. Saia na rua alegre, feliz. Mas você está jejuando. Você está ali firme no seu propósito. Amém? Então o jejum ele é fundamental. Fundamental. E coisas importantes do jejum para você entender. Estabeleça primeiro quanto tempo vai durar o seu jejum. Quanto tempo de jejum você vai fazer?
Se você não está acostumado a jejuar, comece um jejum pequeno de 12 horas só, para não causar problema na sua saúde. Então, por exemplo, faça uma última refeição à noite antes de dormir, um pouco antes, lógico, para dar tempo da digestão. Faça uma refeição, durma, acorde de manhã, não tome café e se prepare para o almoço. Se prepare para o almoço. Mas isso se você for uma pessoa saudável. Agora, se tiver diabetes, né, precisa comer de manhã, faça isso. Entenda, jejum não é para prejudicar você. Pelo contrário, é para te fazer bem. Então, estabeleça um tempo de jejum. Segundo, decida que você não vai comer. Se vai ser um jejum total, se vai ser um jejum parcial, que é tirar só um alimento durante o dia. Porque o jejum total é mais indicado. O jejum total, o que é o jejum total? Tira tudo, fica só no líquido. O jejum total é indicado por um período curto. Eu, por exemplo, não posso fazer o jejum de 21 dias só bebendo água. Então eu faço de um dia. Na verdade não chega a ser 24 horas, porque chega à noite hoje eu vou comer. Então, decida que tipo de jejum. Que jejum que você vai fazer. Então, se você ainda está começando, faça jejum pequeno, 12 horas. O jejum parcial é melhor para vários dias. Então, quando você vai fazer um jejum longo, o parcial é melhor do que o total. O parcial é tirar uma alimentação durante o dia. E o total é tirar todas as alimentações e comer só no final do dia. Amém? Terceiro, decida por que você está fazendo jejum. Decida por que você está jejuando. Qual o motivo do seu jejum, da sua oração? Para obter que respostas? Para mostrar arrependimento, por libertação de alguma coisa, para aprofundar o seu relacionamento com Deus? Qual é o objetivo do seu jejum? Queridos, jejum é uma bomba atômica no mundo espiritual. Se prepara. Quando você começar a jejuar, se prepara. Virão ataques para perder o foco, para você parar de jejuar. É uma guerra espiritual. Mas não deixe de fazer. Escolha o objetivo e vá até o fim. Tá? Uma coisa importante que eu quero compartilhar antes da gente finalizar, que é a leitura da palavra, que vai ser bem rapidinho, para a gente já finalizar. O que você deve fazer durante o jejum? Isso é importante. O que você deve fazer durante o seu jejum? Primeira coisa, beba bastante água. Beba bastante água. Não faça nenhum jejum sem água. Beba bastante água. Às vezes, para quem nunca está acostumado a fazer jejum, pode ser que você sinta um pouco tonteira, um pouco... Fique quieto, não fique em movimento. Seja um momento da sua vida, do dia, que é um dia onde você vai ficar mais tranquilo, mais quieto. Então, movimenta-se menos, mexa-se devagar. Terceira coisa, no momento de jejum, evite situações onde há muita tentação de comer. Tem gente que fala assim, no jejum, vamos ali na lanchonete almoçar, vamos ali num restaurante. Não vá. Esse dia você não vai. Porque as tentações existem, principalmente quem gosta de comer. E cristão adora comer, né? Nunca vi. Duas coisas que faz a gente comer muito, engordar, casar e congregar. Eu sempre costumo dizer isso. Quando você congrega, você engorda. Quando você casa, você engorda. Porque cristão come bastante. É natural. Então, queridos, evite situações onde você é tentado a comer, nesse momento de jejum. Então, aproveite o momento da refeição, que você não está fazendo a refeição, vai orar, vai ler a Bíblia, vai se conectar mais profundamente com Deus. Medite, pense nas coisas de Deus. Pense nas coisas de Deus, um momento. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O salmista era um homem que fazia muitos jejuns.
Amém? Terceira disciplina de hoje, para a gente já caminhar para o final, já estamos aí estourando o horário. Leitura da palavra. Antes da leitura da palavra, deixa eu só comentar com vocês. Como é que eu entrego o jejum? Como é que eu entrego o jejum? Chegou o período final do meu jejum. Entregue em oração, agradecendo a Deus por esse momento. Agradecendo a Deus por esse momento. E que a vontade dele seja cumprida. Agradeça a Ele por ter te sustentado durante esse jejum. E que qualquer bênção que você tenha recebido, agradeça, escreva aquilo que aconteceu no jejum. Escreva as respostas de Deus para você no jejum. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Então se dedique à oração. No jejum você precisa se dedicar à oração. No jejum você precisa estar alerta, sintonizado com Deus. O que Deus te respondeu, o que Deus fizer para você, escreva, tome nota. No final, vai entregar o jejum. Agradeço. Obrigado, Pai. Obrigado por ter me sustentado nesse período. Obrigado por ter me respondido nesse período. E agora eu entrego o meu jejum, em nome de Jesus. Amém? Terceira disciplina para a gente finalizar, leitura da palavra. Leitura da palavra é fundamental. A palavra de Deus é um tesouro que recebemos do Senhor para a nossa vida. Quando baseamos a nossa vida no poder da palavra, somos verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Deus se revela através de nós, através da palavra. Se revela a nós através da palavra. Tem gente que fala assim, Deus nunca falou comigo. Aí eu pergunto para a pessoa, você já leu a Bíblia hoje? Não, então fica difícil. Porque a Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. Deus se revela através da sua palavra. Através da Bíblia podemos ter direção, podemos ter discernimento do que é certo, do que é errado, podemos viver de maneira que agrada a Deus. Olha o que esse versículo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, fala sobre a palavra de Deus. Toda a escritura, toda a palavra é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para fazer tudo aquilo que ele é chamado para fazer. Quando fala homem aqui é ser humano. Então a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse é pura inspiração divina. Ela serve para nos ensinar, para nos guiar, para nos orientar e nos preparar plenamente para a boa obra, para fazer o que tem que ser feito dentro do contexto do seu chamado. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais afiada do que espada de 2 gumes, ela penetra em nós, sonda nossos pensamentos, sonda as nossas intenções, sonda o coração. Queridos, quando você lê a palavra de Deus, ela te confronta. Ela revela quem é você realmente. Sabe, quando você lê a palavra de Deus, você vai encontrar nela muitos erros. Sabia disso? Quando você lê a palavra de Deus, você vai encontrar nela muitos erros. E você vai ver que esses erros todos estão em você. Eu vou repetir. Quando você lê a palavra de Deus, você encontra muitos erros. Todos eles estão em você. Porque a palavra de Deus, ela tira a nossa máscara. Ela nos revela. Ela nos descortina. Porque ela é essa espada que penetra. Amém? E para finalizar, você quer ter sucesso na vida. Você quer ter sucesso na vida. Você quer ter uma vida profunda. Uma vida na profundidade de relacionamento com Deus. Quer ir realmente para águas mais profundas esse ano. Não se afaste desse livro. Por isso que eu lancei o desafio no dia 1º de copiar a palavra de Deus. Muitas pessoas já estão fazendo, eu recebi feedbacks aqui maravilhosos, de pessoas que já estão sendo impactadas e transformadas pelo desafio que eu dei, que eu lancei, que Deus ministrou no meu coração. Para quem não sabe qual é o desafio, copiar, escrever a palavra de Deus no caderno.
Vamos começar pelos evangelhos. Então você está copiando o evangelho de Mateus todo no seu caderno. Você vai gastar aí uns 10, 11, 12 cadernos para escrever a Bíblia toda. Não tem prazo, não tem tempo, isso aí vai fazer cada um no seu ritmo. Mas tem gente que já está começando a dar testemunho de que está observando coisas que não observava na palavra quando lia, porque quando a gente anota, escreve, a gente presta mais atenção. Então eu estou fazendo isso também, eu já escrevi a Bíblia toda. Como eu já falei, de Gênesis a Apocalipse, mas eu estou fazendo de novo junto com vocês. Então ontem eu escrevi já, acho que uns 6 ou 7 capítulos já de Mateus. Todo dia um pouquinho, se não der para fazer hoje, continua amanhã, mas faça. Porque conhecendo a palavra, ela vai te alimentar, te direcionar e te fazer viver na profundidade de um relacionamento com Deus. Porque a palavra ela é lâmpada para a gente, ela mostra a direção, como diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra que nos ilumina, é a palavra que nos faz andar, é a palavra que nos faz continuar. Por isso, querido, medite na palavra todos os dias, não se aparte desse livro. Amém? E para finalizar esse devocional, eu quero ler Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Queridos, quando Hebreus diz, estamos rodeados por tão grandes testemunhas, ele está falando da palavra de Deus. Ali tem testemunhas de homens e mulheres que nos dizem e nos confirmam, vale a pena ir para águas mais profundas, vale a pena viver na profundidade de relacionamento com Jesus Cristo, vale a pena mergulhar no oceano da graça, vale a pena navegar para águas profundas e viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus. É isso que o Hebreus está dizendo, que existem testemunhas vivas, oculares daquela época, que nos mostram que vale a pena. E ele continua dizendo, livra-nos, vamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Por isso que as disciplinas espirituais são importantes, que elas nos ajudam a livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e correr com perseverança a corrida que nos foi proposta por Deus. E é isso que a gente está fazendo. Amém, queridos? Essa é a palavra de hoje, a live de hoje, do tema Mergulhando em Águas Mais Profundas. Estamos seguindo aí a sequência dessa série cheia de disciplinas e práticas espirituais que vão nos ajudar a viver de forma mais profunda, mais íntima com Deus. Desculpa ter passado um pouco do horário, mas não tem jeito, né? Existem aí mensagens que são mais intensas e hoje foi mais educativa, de mostrar como funciona a oração, como funciona o jejum. Inclusive, queridos, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, vocês têm aí o meu WhatsApp, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre tudo que foi falado aqui, não deixe de passar uma mensagem para mim. Eu vou ter aí o prazer de me aprofundar no assunto e explicar sobre isso que foi dito aqui hoje, dessas disciplinas espirituais. Então tá aí meu WhatsApp, 998065957. Você tem a liberdade aí de passar mensagem, perguntando, tirando dúvidas sobre qualquer coisa que foi dito aqui, tá bom? Não sei se eu consigo responder na hora, pode ser que sim, pode ser que não, depende do momento, tá? Mas eu espero que essa live de hoje foi uma live mais instrutiva para você entender o que é oração, o que é jejum e sobre uma forma bem simples da leitura da palavra. É meditar na palavra, ler a palavra. Então, queridos, ore, jejue e leia a palavra. Isso vai gerar você profundidade, intimidade no relacionamento com Deus. Faça isso durante o seu ano inteiro e tenha certeza que grandes coisas acontecerão como resultado dessa sua disciplina espiritual. Amém, queridos? Vamos orar rapidinho para finalizar. Pai, obrigado por este dia, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos, pelas tuas instruções, que possamos verdadeiramente fazer dessas 3 disciplinas espirituais a base da nossa vida diária com o Senhor. Devemos orar, devemos jejuar, devemos ler a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Que
que isso possa ser hábito, que isso possa ser uma disciplina em nossa vida espiritual. Obrigado, Pai, por nos ensinar através da Tua palavra chaves preciosas para uma vida mais profunda e mais íntima com o Senhor. Pai, eu te peço por esses que estão online comigo, abençoa a casa, a família, os negócios, que eles possam verdadeiramente viver um tempo novo na Tua presença, que eles possam verdadeiramente ir para águas mais profundas e experimentar o extraordinário, sobrenatural no Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada um deles, que eles sejam extremamente tocados, abençoados, transformados, restaurados pelo poder que há no Senhor. Que o Senhor continue ajudando, sustentando, fortalecendo cada um deles para a honra e glória do Teu nome. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam ser instruídos como fomos aqui, que eles possam ser alimentados como fomos aqui, e que eles possam receber do alto esse maná, esse pão do céu que é a Tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje. Nos faça viver no centro da Tua vontade e que tudo que fizermos hoje seja para honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, hoje e sempre. Amém. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Obrigado, Cida. Amo você também, querida. Deus te abençoe. Obrigado, queridos, pelo carinho de vocês, pela palavra aí que vocês escrevem, compartilham. E vamos juntos nessa série que Deus colocou no meu coração, mergulhando em águas mais profundas, lembrando, baseado em Lucas capítulo 5, versículo 4. E vamos seguindo que grandes coisas Deus tem para nós e precisamos estar preparados para viver o extraordinário, sobrenatural de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe e amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus, seguindo a nossa série mergulhando em águas mais profundas. Amanhã vai ser a live número 5. Vamos seguindo. Me perguntaram ontem quando vai acabar a série. Eu falei que não sei, depende do Senhor, porque é dele, é por ele e é para ele. Então, enquanto Deus estiver ministrando no meu coração as disciplinas espirituais, nós vamos seguindo aí, tá bom? Para quem chegou agora, fica aqui o meu bom dia. Quem perdeu alguma coisa, corre depois lá no YouTube, que daqui a pouco vai estar lá, e essa live vai ser gravada aí no meu perfil do Instagram. Tá bom? É essa série de mensagem, e eu espero que o Senhor te abençoe e te guarde nesse novo dia, e vamos juntos. E qualquer dúvida, por favor, sobre jejum, sobre oração, sobre leitura da palavra, tem aí o meu WhatsApp que está aí fixado. Pode passar mensagem, que dentro do possível eu vou responder. Amém, Cida. É isso aí, ano novo é isso, vida nova com Deus. Tá bom? Vamos juntos mergulhar no oceano da graça, no oceano de intimidade, no relacionamento com Deus. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Fiquem com Deus.